Boa noite, meus irmãos. Cá estamos nós, mais uma vez, não é? Para, com a graça do Senhor, estudarmos e aprendermos mais um salmo. Amém? Hoje é o 13. Muito bem. Diz-nos nas nossas Bíblias, oração de fé. Um salmo ao mestre de canto, um salmo de Davi. Muito bem, meus amados, vamos ler então este salmo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Vamos só orarmos mais uma vez. Fecha os teus olhos e vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos agora da Tua Palavra com temor e reverência, reconhecendo que ela é viva, poderosa, infalível, pura, santa, suficiente. Ela é autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, nesta noite não queremos apenas ler este texto, queremos ser lidos por ele. Não queremos apenas interpretá-lo, queremos que o texto nos interprete a cada um de nós. Ao abrirmos este Salmo, Senhor, número 13, pedimos que possamos ouvir acima de tudo a Tua voz. Possamos enxergar o sofrimento do homem, mas para além disso e muito acima disso e de tudo isso, queremos ver e experimentar e discernir a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Possamos compreender o lamento, mas que terminemos com louvor. Pedimos-te que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, possa penetrar os nossos corações, transformar as nossas vidas. Como tantas vezes te pedimos que ao ouvirmos esta mensagem, Senhor, não saiamos deste lugar só com mais um pouco de informação, mas concede-nos graça para que experimentemos, cada um de nós, verdadeira transformação, Senhor. Fala connosco, Pai. Corrige-nos, consola-nos, mostra-nos a Cristo, o Senhor do lamento e o Deus do louvor. Que toda a honra, toda a glória, toda a exaltação sejam dadas somente a Ti. É no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, que nós oramos e Te pedimos estas coisas, agradecidos. Amém? Podemos ficar sentados. Se pudéssemos dar um título, seria a fé que se recusa a adorar a si mesma. Deixem-me ser direto convosco esta noite. O grande problema da igreja, meus amados irmãos, da igreja de hoje em dia, não é o sofrimento. O problema da igreja é que a igreja não sabe sofrer.
porque ela não conhece o Deus das Escrituras. Como nós temos falado algumas vezes ultimamente, temos crentes que querem um Deus mais tipo terapeuta, não um Deus soberano. Muitos querem alívio, não santificação. Vivemos dias em que todos querem respostas imediatas. Ninguém busca uma fidelidade perseverante. Busca-se, quer-se, deseja-se emoção. Não teologia, não estudo da palavra. Quer-se sentir Deus, não obedecer a Deus. Vivemos uma geração que ela é mais discipulada pelas redes sociais, pelo TikTok, do que por Romanos ou qualquer outra carta das Escrituras. Ela é mais formada por uma psicologia humanista do que por uma doutrina bíblica. Vivemos igreja, hoje em dia, meus amados, muito mais influenciada pela cultura do que pela palavra de Deus. Nós sabemos isso. Este Salmo número 3 é, assim, tipo uma chapada do amor santo de Deus na face de uma igreja que, infelizmente, vive nestas condições. Versículos 1 e 2, nós vemos o lamento de um homem que não adora a si mesmo. Davi lamenta, é verdade. Ele diz: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? É verdade, Davi lamenta-se. Mas no desenrolar do salmo, e conhecendo Davi alguns salmos que nós já estudamos, meus amados, Davi lamenta, mas Davi não é o centro da história. Os irmãos entendem? Ele lamenta a Deus, mas ele não lamenta para si mesmo. Hoje, digam lá se não vemos e conhecemos alguns, não sei se poderia dizer até muitos cristãos, que dizem: Deus abandonou-me, Deus não me ama, Deus não me responde. Mas quando pecam, eles ficam em silêncio, eles não dizem nada. O problema não é que Deus está distante. O problema é que o crente moderno, o crente de hoje em dia, não consegue distinguir entre Deus e as suas emoções. Nós somos confrontados com uma teologia muito rasa, muito superficial, hoje em dia. Se alguém dissesse o que nós lemos neste versículo 1 deste Salmo, muitos, em muitos lugares e em muitas igrejas, diriam: não digas isso, não sejas negativo, Deus esquecer-se, não é? Tens que ser positivo. Mas isto não é ser negativo, meus amados irmãos. Isto é Bíblia. Isto é um lamento bíblico. Vivemos uma igreja que nos rodeia obcecada pela positividade. Vamos acreditar, não é? Vai ficar bem. Mas não é ficar bem porque Deus vai fazer a sua vontade. É eu vou ficar bem. Vivemos uma igreja que perdeu a linguagem da fé bíblica no meio das provas, no meio da dor. Davi faz perguntas profundas, é verdade, porque ele tem uma fé profunda. A igreja hoje não faz perguntas profundas a Deus, porque eles não têm essa fé profunda, a fé das Escrituras.
Eles têm uma fé muito rasa, muito superficial. Salmo 22, versículo 1. Cristo citou, lembram-se? Deus meu, porque me desamparaste. Questionar. Não é? Salmo 10, versículo 1. Porque te escondes. Salmo 44, versículos 23 e 24. Porque te ocultas. Isaías 49, 14 a 16. Eu estou só a citar algumas partes do versículo para nós andarmos, vocês entendem? Diz que pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta, mas Deus jamais se esquecerá de nós. Hebreus 13, 5 diz: nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. Precisamos confrontar esta mentalidade atual dos dias de hoje. Uma geração que transforma tristeza em vitimização, numa autoindulgência. Dizem, eu sou assim mesmo, isto sou eu, é o meu temperamento, não posso mudar. Sou uma pessoa que tem muitos traumas, sofri muito na infância, isto são os meus traumas. Vivemos uma geração que é capaz de, não sei se a palavra existe, mas eu vou dizê-la, até vou lê-la, psicologizar, vocês entendem? O pecado. Não sei se existe, mas dá para entender, não dá? Nós não precisamos de um diagnóstico de um psicólogo. Nós precisamos de arrependimento e palavra. Vocês nos entendem? A alma de muitos, inclusive de muitos dentro das igrejas, está inquieta. Sabem porquê? Porque o seu espírito está fraquinho, subnutrido, com muita falta de alimento, muita falta da palavra, muita falta do estudo da palavra, muita falta de leitura da palavra, muita falta de meditação da palavra, muita falta de oração. Nós não somos vítimas. Nós somos filhos de Deus, sendo trabalhados por Ele, para sermos conforme a imagem de Cristo. Salmo 42, 5 diz, porque estás abatida, ó minha alma? Salmo 77, podemos ler alguns, não é? Para vocês não dizerem que eu estou só a citar rápido. Salmo 77, quantos conhecem o Salmo 77? Não, né? A gente conhece o 23, o 91 e o 1. E agora estamos a conhecer até o 13. 77. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José.
Viram-te as águas, ó Deus, e as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. E o rebombar do teu trovão ecoa na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém, meus amados irmãos? Amém, podemos clamar, podemos passar por tempos de dor, de angústia, mas Deus é soberano. Deus é soberano, Deus sabe o que está a fazer. No Novo Testamento, para não pensarmos só no Antigo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz-nos, versículo 7 em diante: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Qual tesouro? Qual é o tesouro que nós temos, meus amados irmãos? Qual é o tesouro? Cristo, a nossa salvação, não é? Versículo 6 diz: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E depois Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui vem o que nós passamos por cima, não é? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Às vezes parece que estamos aflitos, desamparados. Não, é só Deus trabalhando em nós. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele chega ao ponto de dizer: miserável homem que eu sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. A oração de Davi, que nós lemos aqui no versículo 13 e 4, ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. A oração de Davi é uma oração de dependência, não é Se Davi fosse um crente moderno, ele dizia: bem, tenho que melhorar aqui um pouco a minha energia espiritual. Mas o que Davi diz é: atenta para mim e responde-me. Esta é a oração de um homem que sabe que ele não está no controle, mas que Deus está no controle. Davi não controla as suas angústias, as suas dores, os seus inimigos, não controla o tempo, não controla a vida, não controlamos nada. A geração de hoje em dia odeia esta verdade. Queremos controlar tudo. Queremos ter tudo debaixo do nosso controle. Somos injetados por isso, meus amados irmãos. Queremos controlar tudo, inclusive Deus. Em quantas igrejas hoje em dia, de nome evangélicas, as pessoas são ensinadas a orar: eu determino. Controlamos tudo, até Deus. Se souberes orar, aquela oração mesmo, como deve ser, Deus vai fazer o que tu dizes. Tu é que mandas. Deus dá-te uma folha em branco, tu escreves e é o que tu determinares. Isso vai acontecer. Precisas é ter fé, não duvidar.
O homem quer ter o controle. Meus queridos irmãos, Deus não é uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Eu vou repetir. Deus não é uma ferramenta que nós temos para facilitar a nossa vidinha. Não, meus amados irmãos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, soberano, que sustenta a nossa vida. Amém? Ele não é uma ferramenta para nos facilitar. Consegues perceber isso? Em muitas conversas, no meio de igrejas hoje em dia, se tu parares um pouco, aprofundares, estiveres atento e ouvir, Deus parece mais uma ferramenta para melhorar a nossa vida do que um Senhor soberano que sustenta e controla todas as coisas, inclusive a nossa vida. Salmo 18, versículo 6 diz: no meu aperto invoquei o Senhor, porque Ele é que é o soberano, Ele é que é o Senhor. Salmo 18, versículo 6. Salmo 34, 17 diz: clamaram ao Senhor e Ele os ouviu. Salmo 119, versículo 18, o salmista diz: desvenda os meus olhos, Senhor. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, diz que os nossos olhos foram iluminados. É isso que nós precisamos. Precisamos que o Senhor desvende os nossos olhos, que Ele ponha colírio para nós vermos. Os irmãos entendem? Que Ele limpe os nossos olhos para nós estarmos mais focados na glória dEle do que na nossa vidinha. Moisés 32, 11 e 12 diz que Moisés estava preocupado com a glória de Deus. Salmo 115, 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Por causa dessa mentalidade de nós sermos o centro, de tudo estar ao nosso dispor e ao nosso serviço. Em Romanos 2, 24 diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Nos versículos 5 e 6 há aqui uma reviravolta que o homem moderno não faz. Diz: no tocante a mim. Algumas traduções dizem: eu, porém. Eu gosto disso. Tu não gostas? Não é? Lembram-se nas cartas de Paulo, para Tito, para Timóteo: tu, porém. Não é? O salmista diz: no tocante a mim, ou eu, porém. Quer dizer, é assim isso. Hoje as pessoas também dizem: eu, porém. Mas muitos dizem: eu, porém, sinto que é assim. Não é? Estou mesmo a sentir. Eu, porém, acho. Nunca ouviram isso? A Bíblia diz: mas eu acho que é assim. Nunca ouviram? Eu, porém, acredito na minha verdade. Bom, fala com os teus colegas e eles vão dizer isso. Davi diz: no tocante a mim, ou eu, porém, confio na tua graça. Tu confias em quê? Nos teus sentimentos? No teu coração? Na tua intuição? Não é? Estou a ver aquelas coisas. Davi diz: eu, porém, ou quanto a mim, confio na graça
Não é confio nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu coração, na minha intuição. Confio na graça, confio na tua graça, na tua misericórdia. Aqui está o grande confronto, meus amados, entre uma coisa e outra. A fé bíblica não é emoções. A fé bíblica é uma decisão baseada nas Escrituras e no conhecimento delas. Davi é capaz de pisar os seus próprios sentimentos. O mundo diz, segue o teu coração. A Bíblia diz, lá em Jeremias 17:9, o teu coração é enganoso, mais do que todas as coisas. O mundo diz, confia em ti mesmo. A Bíblia diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o demais Ele fará. O mundo diz, tu mereces ser feliz. A Bíblia diz, tu merecias o inferno. Tu mereces o inferno, mas Deus deu-te graça. Bem diferente. A Bíblia, a igreja moderna, a igreja de hoje em dia precisa de ouvir isto. A igreja precisa de ouvir que, os crentes precisam de ouvir que tu não és a solução. Tu és o problema. Cristo é a solução. Não é? Deus foi mudado desse Deus soberano para uma caricatura emocional. Um Deus que, vejam lá isto, nunca disciplina, nunca corrige, nunca confronta, só afirma, só conforta, só abraça. Mas este pode ser o Deus de muitos lugares ditos cristãos, mas não é o Deus da Bíblia. Este é o Deus da autoajuda. A doutrina foi substituída por motivação, por entretenimento, não é verdade? Um pastor que morreu há pouco tempo, Woody Guldon, ou Woody qualquer coisa, ele disse que o que a igreja precisa não é de palestras motivacionais. O que a igreja precisa é de pregação expositiva. É verdade. O Salmo 13 é uma pregação expositiva em forma de oração. A igreja de hoje em dia quer uma vitória sem cruz, ou senão uma cruz só de efeito. Toda a gente quer cantar o versículo 6, não é? Cantarei ao Senhor. Toda a gente quer cantar. Mas ninguém quer passar pelos versículos 1 a 5. A fé moderna quer glória sem suor. A fé bíblica diz, quero Cristo, ainda que isso me custe tudo. Amém, meus amados? Amém? A igreja moderna tornou-se frágil porque ela não conhece as Escrituras. Este mesmo pastor, ele disse, se nós não discipularmos os nossos filhos, as redes sociais vão fazê-lo. O TikTok, o Instagram, eles vão discipular os nossos filhos. Mas diz mais,
diz que se tu e eu não discipularmos a nossa mente, o mundo vai fazê-lo. O que é que tem acontecido? A maior parte das igrejas perdeu-se o compromisso com a leitura bíblica, com a doutrina, com as confissões, com uma pregação séria, com uma oração intensa, com um arrependimento genuíno, com uma santidade real, de verdade, sem aparência. Precisamos viver os tempos de silêncio de Deus. Mesmo no meio destes tempos da pressa, das respostas rápidas, da ansiedade, nós precisamos saber viver estes tempos de silêncio de Deus. A igreja de hoje em dia é uma igreja impaciente, irmãos. Vivemos a era da pressa, tudo é instantâneo. Rápido, imediato. As pessoas ficam irritadas se não receberem uma resposta de volta no WhatsApp nos segundos a seguir. Se estás no computador e aquilo parece que está parado, a net hoje está lenta, como é que é? Não sei se vocês se identificam. Demorou 3 segundos. Há gente que vê vídeos no YouTube, já não é à velocidade normal, é rápido, não está com paciência para ver aquilo. É ou não é? Tudo rápido. Tudo rápido. E o problema é que depois nós queremos na igreja receber as respostas de Deus, ao mesmo tempo que nós queremos receber notificações no telemóvel. Não sei se percebeste. Até quando? Era a pergunta de Davi, não é? Mas isto até quando, Davi, faz uma diferença tão grande, o até quando nosso de hoje. Não faz? O Salmo 13 confronta esta mentalidade. A igreja de hoje em dia precisa de reaprender a disciplina bíblica da espera, de saber esperar. Salmo 27, 14, esperar no Senhor. Salmo 40, versículo 1, esperar com paciência. Lamentações 3. Versículo 21. Quero trazer à memória, num livro de quê? Este é um livro que é de lamentações, não é? De lamento, de espera. O que Jeremias vai escrever. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, desculpem, não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Precisamos voltar aí, saber esperar. Não é? Saber esperar, irmãos. Saber esperar. Que Deus nos ajude. O Salmo 13 confronta-nos com isso. E quer tanto cada um de nós, individualmente, como igreja, sabermos esperar.
Esta palavra foi tão boa para mim. Tão boa para mim. Saber esperar em Deus. Não podemos confundir demora com ausência. Os irmãos entendem? Não podemos. Amém? Conseguimos entender? Às vezes Deus não tem o relógio alinhado com o nosso. Mas isso não quer dizer que Ele está ausente. Amém? Não confundas demora com ausência, nem silêncio com abandono. Amém? A igreja de hoje em dia é uma igreja emocionalmente cansada. O salmista diz: tenho tristeza no coração dia após dia. Os crentes hoje estão ansiosos, exaustos, sobrecarregados, feridos pela vida, pelas pessoas. Muitos membros de hoje em dia nas igrejas, meus amados irmãos, têm dores profundas. Que a igreja, por vezes, mais que o que era suposto, ignora. Por que é que ignora? Porque nós fomos criando uma cultura de aparência espiritual. Está tudo bem, irmão. Firme aqui com Jesus. Glória a Deus. Mas a verdade é que muita gente está no versículo 2. E ninguém sabe. Que bom o Salmo 13. Que bom. Nós podemos estar no versículo 2. Ou não podemos. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Parece que o Salmo 13 nos autoriza a ter tristeza. Nós temos que estar sempre felizes. Não é? Às vezes acontece. Parece que o Salmo 13 dá-nos autorização a confessarmos a nossa inquietação, o nosso momento, a admitir a nossa fraqueza. Podemos lamentar biblicamente, ou não? Parece que o Salmo 13 ensina-nos que lamentar não é falta de fé. É um caminho feito com fé. O salmista lamentou, ou não? Talvez às vezes a gente precisa recuperar esta linguagem, não, meus amados irmãos? Não tens que estar sempre forte. Sobre uma situação difícil que aconteceu com uma pessoa próxima de nós, nestas semanas, eu estava a dizer para o esposo dessa pessoa e para a filha, eu estava a dizer, não tens que estar sempre forte. Não tens que estar sempre... Não tens que suportar, não tens que aguentar tudo. Às vezes não aguentamos. O que é que vocês acham? Que nós apresentemos uma aparência espiritual, todos fortes? Ou um culto honesto a Deus? O que é que vocês acham? Como igreja. Vocês não gostam de ser pastoreados por um pastor assim mais cuidadoso? Mesmo quando tu não estás lá, uau, não tens que estar sempre lá, assim, não é? Faz parte. O Salmo 13 diz-nos que sim, autoriza isso. É ou não é? Ele ajuda-nos nisso. Precisamos ter um discipulado que autoriza-nos, que é capaz de acolher a dor antes de nos exigir o desempenho. Amém? Não tens que. Não, às vezes é dor mesmo.
Eu gostei do Salmo 13, porque ele autoriza-nos a isso. Amém? Às vezes parece que é só vitória, vitória, vitória. E quando falamos, está tudo bem, está tudo... E quando não está tudo bem, está tudo mal. Está difícil. Até quando estarei relutando ou em luta na minha alma? Com tristeza no coração? Às vezes há tempos assim. Amém? Mas o Salmo também diz-nos como é que podemos lidar com isso. Hoje em dia encontramos algumas pessoas assim, mas depois não encontramos essas pessoas assim fazendo o que o versículo 3 diz. Hoje encontramos igrejas que oram pouco. Hoje encontramos crentes que raramente oram ou não oram. O versículo 3 diz: atenta para mim, responde-me. A igreja moderna planeia muito, tem muitos planos, muita estratégia, capaz de produzir muito, organizar muito, mas orar, pouco. Às vezes perdemos este santo desespero de Davi. É ou não é, meus amados? Dizer, atenta para mim, olha para a minha condição. Porquê? Porque nós achamos que conseguimos resolver todas as coisas. Ou não? Na força do nosso braço. Por acaso, não é a nossa condição, meus amados. E eu louvo a Deus por causa disso. E não há mérito nenhum para nós. Todo o mérito e toda a glória é para Ele. Mas em muitos lugares, as reuniões de oração e os tempos de oração estão vazios. 2, 3 pessoas, talvez mais velhotes, só eles vão. Interceder virou uma coisa esquisita, de gritaria, barulho e sei lá, tanta coisa. A dependência de Deus foi substituída por técnicas. O Salmo 3 ajuda-nos nisso, não é? Ajuda-nos a orar a Deus como quem depende de Deus. Faz diferença, não faz? Faz ou não faz? Atenta para mim, responde-me, quer dizer, eu dependo de ti. O Salmo 3 ajuda-nos a fazer esse tipo de oração. Como quem depende. Não é um ritual. Às vezes ouvimos orações que aquilo parece mais um ritual. É ou não é? O Salmo 3 ajuda-nos nisso. A igreja de hoje em dia vive cheia de medo do inimigo. Vive com medo que o inimigo triunfe. O salmista dizia, para que o inimigo não diga, eu venci. A igreja de hoje sente-se pressionada culturalmente. Quase que a cultura engola a igreja. Intelectualmente sente-se ridicularizada, gozada. É uma zombaria. Quando, não muitas vezes, ela é até atacada moralmente. Muitas vezes há a sensação que a cultura venceu, que o relativismo ganhou o seu espaço, o secularismo, tudo o que é secular, engoliu a igreja, que a igreja está a perder o seu espaço. É ou não é? Vimos outras religiões progredirem, avançarem. Toda a gente presta atenção. Meia dúzia de anos de novas religiões aqui
talvez não meia dúzia de anos, mas 10 anos. Hoje em dia é reconhecida pelo Estado, toda a gente, não é? Mas a pergunta que nós devemos fazer é: porquê é que nos preocupamos tanto com isso? Davi preocupou-se. Mas não foi por orgulho. Não foi porque as outras religiões, vocês entendem? Conseguem encontrar espaço e a nossa não. Não foi por isso. Mas pela glória de Deus. A igreja precisa redirecionar a sua preocupação. Sim, podemos estar a perder território, sim. Mas a pergunta que devemos fazer não é se estamos a perder território. A pergunta que nós devemos fazer é: nós estamos a honrar a Deus? Estamos a refletir Cristo na nossa vida? Estamos a viver a verdade de verdade com verdade? Não é uma vitória cultural, um reconhecimento do governo, meus amados, que glorifica a Deus. Sabes o que é que glorifica a Deus? A fidelidade da igreja. Amém? Às vezes nós preocupamos-nos e colocamos o nosso foco no lugar errado. Não é se nós ocupamos mais espaço ou menos espaço, mais terreno ou menos terreno, mais reconhecimento ou menos reconhecimento. É se estamos a ser fiéis. Precisamos de aprender este eu, porém, ou no tocante a mim, de Davi. Não é? Não podemos reagir às circunstâncias, irmãos. Precisamos reagir à palavra. Percebes a diferença? Percebes a diferença? Muitas vezes nós somos levados na enxurrada e reagimos a circunstâncias, em vez de reagirmos às Escrituras. Este eu, porém, ou no tocante a mim, devia ser a nossa vida. Devia ser o nosso lema como igreja. A cultura pode dizer uma coisa: eu, porém, ou no tocante a mim, eu confio no Senhor. Eu não reajo à cultura, eu descanso em Deus. Os problemas dizem uma coisa: eu olho para as Escrituras. As emoções dizem-me outra. Eu, porém, ou no tocante a mim, sou conduzido pelo Espírito do Senhor. Amém? É esta fé perseverante, resistente, bíblica, que nós precisamos de ensinar nas nossas igrejas. A igreja precisa lembrar-se do que Deus já fez. Davi dizia: porque Ele tem sido bom para comigo. Amém? Tem sido bom contigo também? Ou foi só com Davi? Quão bom tem sido Deus para connosco. Diz-me, qual é a razão que tu tens para duvidar um único instante do nosso Senhor? Ele tem sido bom. Mas há outra crise nesta nossa geração. E quando digo geração, não pensem que é só vocês novos. Eu também sou desta geração, ainda não morri, estou cá.
Até o irmão Manel é desta geração. Não é? Mas há um problema. É de memória. Nós temos um problema de memória. Principalmente da nossa memória espiritual. Esquecemos quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele prometeu. O Salmo 13 diz-nos que a nossa memória é uma grande arma espiritual. E diz-me lá que não. Quando tu lembras quem Deus é, quando tu lembras o que Deus já fez, quando tu lembras as suas promessas, diz-me lá, se a memória não é uma grande arma espiritual. Uma igreja que se lembra do que Deus fez no passado, não desanima no presente, nem fica ansioso nem desesperado pelo futuro. É por isso que nós precisamos que a palavra de Cristo habite abundantemente nos nossos corações. Amém, meus amados? O louvor, o canto do Salmo 6, o louvor nasce da memória. É quando tu lembras que tu louvas, que tu exaltas. Amém? É a memória que alimenta a nossa fé. Salmo 13 desafia-nos a nós, como igreja destes dias, a sermos honestos como Davi. Não maquies a tua espiritualidade. Ser honesto. Leva-nos a orar como quem depende, esperar como quem confia, lembrar-nos como quem já experimentou ou já não experimentamos. Sermos fiéis mesmo no meio da oposição. Sermos profundamente cristocêntricos, pôr Cristo no centro. Num mundo apressado, ansioso, barulhento, Deus nos chama a vivermos uma fé persistente, madura, profunda, resistente. Cristo no Salmo 13 é a justiça que tu e eu não temos. Nem tu nem eu somos Davi. Nós não somos o herói do Salmo. Tu e eu somos este pecador que clama até quando? Cristo é o justo do Salmo 13. Ele experimentou um silêncio real no Getsemane. Deus meu, né? Ele ficou em silêncio. Ele enfrentou um inimigo real. Ele suportou uma morte real. Mas ele também nos trouxe uma salvação real. Por isso, em Apocalipse 5, 9 a 14, ele também tem um louvor real. A boa notícia, meus amados, então, é que não é que tu és forte. A boa notícia é que Cristo venceu. Amém? O Salmo 13 chama-nos a pararmos de mimar a nossa dor. Há gente que curta a dor, não é? Pararmos de adorar as nossas emoções, parece que são elas que são o centro da coisa. Deixa-me dizer-te que se calhar poderá fazer sentido para ti. Precisamos de abandonar a espiritualidade do Instagram. Captaste? Percebeste? Precisamos destruir esse ídolo que às vezes quer alojar dentro de nós.
essa coisa do Deus que me faz sentir bem. Às vezes não é assim, percebes? Precisamos destruir esse ídolo. E nos curvarmos diante de um Deus que reina, que governa, que disciplina, que salva, que restaura. Sim, esse Deus, sim. Queres cantar o verso 6? Morre dos versículos 1 ao 5. É ou não é? Sem cruz não há coro. Sem lamento não há louvor. Sem arrependimento não há graça. Sem Cristo não há esperança. Cristo é o cumprimento do Salmo 13. A maior crise da igreja hoje em dia é perder a centralidade de Cristo, como eu vos disse há pouco. Fala-se muito de técnicas, de prosperidade, de autoajuda, de motivação emocional. Mas o Salmo 13 leva diretamente à cruz. Cristo viveu o abandono que Davi sentiu, enfrentou o silêncio que qualquer um de nós tememos, suportou a morte para nos dar a vida. Ele transformou o até quando para um para sempre com o Senhor. A igreja de hoje em dia ou em qualquer tempo só será saudável se ela se firmar no Evangelho, se ela se manter firme ao Evangelho. Amém, meus amados? Que maravilha o Salmo 13. Vocês não acham? Confrontador, desafiante para cada um de nós, mas muito abençoador. Acho que nos coloca numa realidade. Nós não somos aquela coisa, Cristo é. Amém? Nem sempre, mas precisamos não nos deixar conduzir, guiar pelas emoções, pelas circunstâncias. Precisamos ter cuidado com a cultura que nos rodeia, inclusive a evangélica. Não é termos medo, irmãos, é nós sermos levados a Cristo, à palavra. Amém? E ser o seu Espírito que nos conduz, que nos guia. O Salmo 13 é tão fixe com isso. Amém? Eu fui muito abençoado meditando neste Salmo. Muito edificado. Muito redirecionado. Muito orientado. Muito conduzido. Muito guiado por Deus. Amém? Amém, meus amados? Podemos orar?